Bom dia para vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos. Quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã e abrir a sua Bíblia no Salmo 125. Salmo 125. Vou ler numa versão mais atualizada, mas acompanhe comigo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Aqueles que confiam no Senhor sabem que mesmo em tempos de tribulação não podem ser abalados. Aqueles que confiam no Senhor sabem que, assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor os protege. E o salmista, quando ele diz que o Senhor os protege, ele complementa dizendo: desde agora e para sempre. A gente não faz ideia de quanto tempo foi escrito esse salmo, mas naquela época o salmista já dizia: desde agora e para sempre. Ou seja, é agora e para o futuro. E ele lançou essa palavra naquela época para que pudéssemos colher isso hoje. É para sempre. A gente não tem dimensão do que é para sempre, porque nós somos finitos, mas o nosso Deus é eterno. Ele nos guarda e nos protege agora e para sempre. Ele é a esperança que nós precisamos para confiar e continuar e persistir e não desistir, porque Deus tem todo o poder e nos chama de filho e nos traz para perto e nos ensina a confiar. Se você entrou aqui debilitado, desesperançoso, creia que o seu Deus está contigo. Ele te protege agora e para sempre. Então confia nesse Deus que te faz inabalável como os montes de Sião. E conversa com Ele agora nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos fortalece, Pai. O Senhor nos reveste com o Teu poder e com a Tua glória. O Senhor nos levanta, o Senhor nos limpa, nos cura, nos restaura. Então que essa manhã o Senhor venha fazer mais milagres. Ainda que seja graça comum, que venhamos reconhecê-la e permanecer e confiar e crer que tudo está em Suas mãos. Senhor, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, habitar em nossas vidas de tal forma, Pai, que as pessoas que convivem conosco vejam transparecer o Seu rosto em nós, a Sua vida em nós. Tu és nosso escudo, a nossa fortaleza, e a Ti nós agradecemos e a Ti nós exaltaremos desde agora e para sempre, assim como a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Que o nosso louvor venha a ser renovado todas as manhãs e que venhamos estar no Seu altar todas as manhãs, agradecendo por ter acordado mais uma vez, pela Sua presença em nossas vidas mais uma vez. Muito obrigado, Pai.
possamos confiar em Ti. Aleluia. Confiamos em Ti, Senhor. Só em Ti. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Diga: eu confio em Ti. 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 Eu confio. Deus, escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Só em Ti, Jesus, eu confio. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio. Aleluia, Jesus. Que essa confiança venha a ser entregue de todo o nosso coração, Pai.
sem hipocrisia, sem máscaras, sem fingimento, mas de todo o nosso coração. Que ao crer em Ti venhamos caminhar em fé, Pai, sem olhar para trás, confiando que, ainda que não estejamos entendendo, o Senhor está se fazendo presente a cada passo. Ainda que não possamos descrever como, mas crendo que o Senhor está no controle. Tu estás no controle, Pai. Como descrever? Como explicar? O amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Eu não vou esquecer, não vou desprezar, não, o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Me
acreditamos em Ti. Queremos ser inundados, Deus, transformados, Pai, pela Sua presença, Sua palavra nessa hora. Tu estás acima de todo entendimento, Pai. Então que a Sua palavra nessa hora traga a paz que excede todo entendimento. Que a Sua presença venha transbordar em nosso ser, nos transformar. Precisamos ser limpos, Pai, restaurados pela Sua presença nessa manhã. E se as palavras, Pai, não conseguirem expressar a gratidão e esse pedido de renovo, que o Teu Santo Espírito leve a nossa canção, a nossa oração até o Seu altar. Que o Santo Espírito possa levar a nossa adoração até o Seu altar, e que ela suba como um incenso suave, como um verdadeiro clamor da nossa alma pela Sua presença, não só nos dias de hoje, mas em todo o tempo, clamando a Sua graça, a Sua misericórdia, clamando a Sua presença inabalável sobre as nossas vidas. Então ministra, Pai, a Sua palavra através do Teu servo, que possamos sair daqui revigorados pela Sua presença, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Você pode sentar aplaudindo o Senhor? Paz do Senhor, queridos. Tudo bem contigo? Graças a Deus, né? Estamos na presença de Deus mais uma vez. E é gostoso quando a gente chega aqui e vai revendo algumas pessoas que há tempo a gente não via, né? Não é não, Morgana? A gente vai ficando feliz, principalmente por ver que você está bem. Por ver que você está passando por esse momento aí, mas Deus está preservando, está guardando, está livrando, está respondendo orações, não é verdade? Isso é muito importante. Tem algumas outras pessoas que a gente está revendo por esse momento, inclusive de ter ficado um pouco fora, né, que foi o meu caso, pela operação que o Rafael fez no desvio de septo, né, as amígdalas, fez um arranca geral lá, e nós tivemos que, por recomendação médica, ficar um pouco afastado, né, do convívio social para recuperação dele. Ele está bem, e eu agradeço a você que orou por ele, né, quando nós precisamos. E eu tenho aqui um pedido de oração da Fabi, que no próximo sábado, dia 28/11, ela vai fazer uma cirurgia, né? Deus está no controle de tudo, mas ela pede oração nesse sentido. A Fabi está ali junto com o André, e nós vamos orar por ela e também aproveitar e orar pelo Zezinho, né? Pai do Vandão, que foi internado, e também Deus está no controle de tudo, né? Uma necessidade de fazer algumas verificações da saúde dele, e internou ontem, e Deus está controlando todas as coisas, como o próprio Luquinhas já aventou aqui, já falou aqui, e eu creio nisso. Nós estamos todos nas mãos de Deus, e não há lugar mais seguro do que estar nas mãos de Deus. Pode pensar em 1000 lugares diferentes, mas quando a gente fica no centro das mãos do Senhor, Ele fecha, ninguém atinge. Amém? Vamos orar. Pai eterno, nós queremos
orar por esse dia, orar pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de olhar para os irmãos, de rever pessoas amadas que chegaram aqui nesse local e saber que o Senhor tem cuidado de tudo. Isso não tem preço, Pai. Mais do que isso, é saber que o Senhor está controlando todas as coisas, o Senhor está nos guardando, está nos livrando, está entrando verdadeiramente com resposta às orações, está recompensando aqueles que são fiéis a Ti, que têm esperado em Ti, que têm guardado a fé em Ti. Obrigado por isso, Senhor, e queremos Te agradecer pela vida da Fabi, por essa operação que ela vai fazer no dia 28, que o Senhor esteja conduzindo a mão dos médicos, esteja livrando de todo mal e, mais do que isso, guardando como o Senhor sempre fez, assim como o Senhor tem feito com o Zezinho ali, Senhor, guardando e livrando ele, Senhor, e também qualquer outro tipo de pedido de oração que esteja no coração dos irmãos aqui, que o Senhor possa alcançar, e Te agradecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos em nome de Jesus e também pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu conheces os nossos corações, sabe o que tem dentro dele, aquilo que nós falamos, que nós nos preparamos, e mais do que isso, aquilo que o Teu povo precisa. E eu sei que o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que conhece as necessidades, conhece os corações, e verdadeiramente hoje fala ao nosso coração. Tu tens liberdade para usar a nossa vida essa noite, e seja feito conforme a Tua vontade. Assim nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Essa noite não, esse dia, né? É o costume. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse 3, 20. É uma palavra que tem tudo a ver com o que aconteceu domingo passado e com o que está acontecendo nesses dias e que está por acontecer por esses dias que virão. É uma palavra boa e hoje eu vou trazer um momento mais reflexivo para a gente conversar com Deus e ouvir o que Deus tem para falar, nos instruir durante essa semana. Apocalipse 3, 20. Deus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Mas ela traz uma reflexão muito além do que está aí em Apocalipse. E é isso que eu quero conversar contigo essa manhã. Falar com você a respeito do que o Senhor colocou no meu coração. Um momento interessante de Israel e que reflete em nós. Um momento interessante profético em Apocalipse, ali quando João, ele escreve essas palavras, mas que traz ao nosso coração uma vivência atual, bem próxima. E é sobre isso que eu quero falar com você. Principalmente porque nós sabemos que as escolhas que nós fazemos, elas trazem e geram circunstâncias, elas fazem e geram consequências sobre as nossas vidas. E essa palavra, ela tem muito a ver com isso. E ela remete também para uma palavra que está ali no livro de Lucas 19, que é uma passagem muito conhecida e que já foi pregada algumas vezes e que chama a nossa atenção. É a passagem de Zaqueu. Principalmente por quê? Porque ela fala e chama atenção a Zaqueu. E a Bíblia, ela vem dizendo e chamando a atenção, falando que Zaqueu era um publicano, um chefe dos cobradores de imposto, um camarada muito rico, que vivia do trabalho das pessoas de Israel. Ele cobrava impostos, ele era tipo uma Receita Federal da época. E ele cobrava impostos, e muitas das vezes os impostos que ele cobrava eram imposto excessivo, ou seja, além do que era necessário. Ele extorquia as pessoas dali, e por isso, por extorquir as pessoas, ele era uma pessoa que era mal vista. O publicano naquela época era uma pessoa mal vista pelo povo de Israel. Principalmente por quê? Porque ele tirava o dinheiro do povo de Israel e entregava todo esse dinheiro para Roma, e uma parte ficava com ele. Ele ia lá, apertava o camarada, arrancava o dinheiro do camarada, ficava com uma parte com ele, né, sorrateiramente, bem escondidinho, e devolvia uma parte para Roma. E Roma usava aquilo para fazer
os grandes projetos que eles tinham para fazer contra o povo de Israel, inclusive, não é? Então, ele era mal visto por aquele povo por fazer isso. E o interessante de tudo é que a Bíblia fala assim, que existia naquela época aquele camarada extorquindo, e ali também estava passando por ali Jesus. Jesus estava passando por aquele local onde Zaqueu morava, que era Jericó. E Jericó era uma cidade que estava no meio do caminho de Jerusalém, mas Jesus tinha que passar por aquela cidade. E a Bíblia fala o seguinte, que trouxe aos ouvidos de Zaqueu o momento de passagem de Jesus por aquele local. E Jericó era uma cidade diferente de Jerusalém, e ali estava habitando justamente Zaqueu, um homem rico, um homem cheio de prosperidade, um homem que tinha boas condições para estar morando ali. Só que existia dentro do coração dele uma tristeza muito grande, sabe por quê? Uma inquietação. Existia dentro dele uma deficiência que o dinheiro não podia comprar. O dinheiro não podia dar para ele de volta a alegria, não podia dar para ele a felicidade, não podia dar para ele o amor. Ainda que ele fosse uma pessoa rica, e a gente sabe, normalmente pessoa rica é sempre rodeada por alguém, né? Principalmente quando faz festa. Quando faz festa, sempre tem alguém querendo participar da festa do rico, né? Aparecer lá na revista Caras, né? Aparecer na revista Veja. Normalmente é assim, o camarada faz a festa e os aproveitadores vão e participam dessa festa. Mas mesmo desta forma, Zaqueu não era bem visto, ele era odiado pelos judeus. Ele era odiado por quê? Porque ele tirava o dinheiro dos judeus. E era um camarada que vivia uma infelicidade interna. Ele não era aleijado, ele não era cego, ele não era manco, ele não tinha necessidade nenhuma. Mas dentro dele existia uma carência de ver Jesus. E a Bíblia fala o seguinte, que ele ouviu falar a respeito de Jesus, criou dentro dele uma necessidade para ele ir até Jesus, e ele vai e sobe numa árvore. Sobe numa figueira, e a Bíblia descreve bem, uma figueira brava. Ele sobe naquela árvore e fica ali espreitando, até o momento que ele ouve falar que Jesus está passando por lá, ele sobe e fica aguardando Jesus vir em direção a ele. E ele, um camarada rico de status, um camarada rico de condições, sobe naquela árvore e fica ali esperando. E o interessante de tudo é isso, que Jesus, antes desse capítulo 18, antes desse capítulo 19, no capítulo 18, ele tem um encontro com um camarada também rico. A Bíblia fala que ele teve um encontro com um jovem rico. E a Bíblia nem fala, nem cita, nem menciona o nome desse jovem, só classifica como um jovem rico. E tem ali um embate, uma conversa interessante. E aquele jovem chega para Jesus e fala assim, Jesus, como que eu posso ganhar a vida eterna? Daí Jesus vira para ele e fala assim, olha, você cumpre os mandamentos. E ele vira para Jesus e fala, Jesus, eu tenho feito isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade, eu tenho cumprido os mandamentos. Aí Jesus vira para ele e fala assim, você tem feito isso? Tenho. Então faz uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres e vem e segue-me. Aquele jovem olha para si, vê que ele tinha boa condição, ele vira e fala assim, não vai dar para fazer isso não. Não vai dar para vender tudo que eu tenho, não vai dar para dar para os pobres. Daí aquele jovem vira as costas para Jesus e vai embora. E lembra que eu falei para vocês que escolhas geram consequências? Guarde isso dentro do teu coração, escolhas geram consequências. Aquele jovem escolheu não seguir a Jesus por causa das riquezas dele, porque ele tinha riquezas, ele tinha coisas, ele tinha bens, ele tinha casa, carro, ele tinha um abastecimento muito grande. Ele não precisava de Jesus, ele precisava sim do status de ser, quem sabe, o crente, o gospel, né? Ele não precisava da presença de Jesus, ele foi tentar um status diferente daquele que ele tinha, ou tentar alguma coisa diferente do que ele era.
Daí Jesus dá essa cartada para ele: larga as suas dependências, larga aquilo que você se sustenta, larga aquilo que te sustenta e vem e segue-me. O jovem não entendeu a proposta de Jesus naquele dia. Sabe o que acontece? Muita gente está mais ou menos que nem esse jovem rico. Sabe o que me chamou a atenção? Domingo passado eu estava lá no cantinho e eu vi o pastor Vander, depois do culto, vir e fazer o apelo para aqueles que estavam aqui, e quem estava aqui viu ele falando: olha, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E a igreja ficou em silêncio, ninguém se manifestou. Aí ao final ele vira e fala assim, que é verdade, ele vira e fala assim: olha, não vou ficar oferecendo, leiloando Jesus para quem quer. É interessante isso, e eu saí daqui com um pensamento nisso. Eu saí com esse pensamento e durante a semana inteira eu pensei nisso. E ali estava acontecendo a mesma coisa com aquele jovem rico. O jovem rico, ele só estava querendo a presença de Jesus na vida dele, não para que Jesus tomasse conta da vida dele, não para que fizesse aquilo que o Luquinhas acabou de falar um pouquinho antes. Se você prestou atenção, a palavra ela não começou quando eu peguei o microfone, a palavra já começou desde a primeira oração, quando o Luquinhas falou assim: olha, que nós dependemos de Jesus, nós dependemos da presença de Jesus no nosso meio. E vou mais além, a palavra não começou aqui nessa manhã, quando o Lucas pegou o microfone, não. A palavra já começou desde a primeira oração, às 9 horas, quando as irmãs estavam aqui, junto com as mais idosas, e como o pastor Vander pregou aqui. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é contínua nas nossas vidas, e ela não começa agora, nesse momento, mas ela já vem de muito antes, falando ao nosso coração. Ela não começou aqui hoje de manhã, mas já começou domingo, quando eu estava naquele canto, e o Senhor já começou a falar ao meu coração: ei, de quem você é dependente? Do que você depende? O que é para você dependência? Lembra que eu falei, escolhas geram consequências? Aquele jovem rico, ele era dependente do que ele tinha. Ele não dependia de Jesus para ser Senhor e Salvador da vida dele, mas ele estava estribado, ele estava montado, ele estava em cima daquilo que ele tinha como condição. Ele olhou para si e falou: como eu vou ficar agora andando atrás de Jesus pobre? Não dá. Como é que eu vou ficar agora, vender tudo que eu conquistei a vida inteira para ir andar atrás de Jesus sem nada? Não dá. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para si, achando que as coisas que ele tinha poderiam garantir para ele uma vida boa a partir dali, ou poderia garantir para ele uma vida melhor do que aqueles que estavam ao lado dele vivendo. Queridos, nós estamos passando tempo, se você prestar atenção, muitas pessoas que tinham condições, que achavam que iam muito longe, não chegaram nem a passar desse ano. Se você olhar, tem pessoas aí que foram embora durante esse ano, que achavam que iam viver muito tempo, mas veio uma gripezinha, uma tossezinha, o camarada foi para o caixão. Achava que poderia resolver muitas coisas, mas não chegou até do outro lado. Eu sei, hoje, essa semana eu estava me lembrando, eu perdi um chefe, que foi o meu chefe quando eu fui carteiro há 35 anos passados, ele foi meu gerente, e essa semana eu recebi a foto pelo Zap lá: olha, faleceu de Covid, faleceu hoje. É muito triste isso, porque o camarada, o ano passado, teve um plano incentivado dos Correios, e ele foi dado a ele a condição dele sair, já tinha trabalhado há muito mais tempo, eu já estou com 35, ele estava mais com 45 anos trabalhando, daí teve a oportunidade de sair. No último dia eu encontrei com ele no corredor, falando com ele, ele falou assim: Nelson, estou indo embora, agora eu vou aproveitar a minha vida, aproveitar tudo que eu fiz até hoje, trabalhei, agora eu vou descansar, curtir a vida, participar com a minha família, mas não deu tempo, acabou, foi embora antes. Por quê? Porque estava estribado apenas nas suas conquistas. Aquele jovem rico estava passando por essa mesma situação, estribado sim nas suas próprias conquistas, e você deve ter exemplos aí próximos de você que aconteceu da mesma forma, pessoas que estavam fortes hoje e amanhã
Infelizmente aconteceu algo. Aquele jovem rico estava pensando na mesma coisa, não é? Estava pensando na mesma coisa. Para que Jesus, se eu tenho riqueza? Para que Jesus, se eu tenho bens? Se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu tenho dinheiro no banco, se eu tenho boas condições? A Bíblia não fala qual foi o fim dele. A Bíblia não diz o que aconteceu com ele a partir dali. Mas a Bíblia continua falando uma coisa muito interessante. Depois que aquele camarada sai de perto de Jesus, os discípulos ficam se questionando, porque Jesus dá uma declaração assim: olha, vou dizer para vocês que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus dá essa declaração depois de ter conversado com o jovem rico, e os discípulos olham um para o outro e falam assim: mas então quem se salvará? Quem vai se salvar? Daí saem daquele local e fica essa dúvida, esse questionamento: quem é que vai se salvar? Daí logo em seguida Jesus vai em direção aonde? A Jericó. E ele chega em Jericó e desenrola e começa a desenrolar a história de Zaqueu. Zaqueu também era rico. Zaqueu também era um camarada de prosperidade. Aquele camarada anterior lá, o jovem rico, não quis colocar a sua confiança em Deus, não quis confiar e colocar a sua confiança em Jesus, não quis andar com o mestre, não quis seguir a Jesus, mas lá estava Zaqueu, trepado numa árvore. Olha que interessante, um camarada de status, um camarada de condição. Como o camarada vai fazer um papel desse de subir numa árvore para trepar ali? É porque dentro do coração dele estava uma pandemia, dentro do coração dele estava um negócio que estava doendo. Sabe o que é? É às vezes que dentro do nosso coração nós podemos estar sentados aí no banco e parece que não tem nada, parece que você está bem, parece que tudo está ocorrendo maravilhosamente bem, mas só Deus sabe como está o teu coração hoje aí, só Deus sabe como é que você está aí dentro do teu coração, perguntando: tá, e o dia de amanhã? Tá, e o que vai acontecer amanhã? Tá, e a doença que não para nunca, até ontem tinha parado, agora começa de novo essa doideira, as coisas começam a acontecer novamente, e o dia de amanhã? Essa talvez seja a sua preocupação, e era a mesma preocupação de Zaqueu. Zaqueu estava lá vendo, ele não tinha defeito nenhum, ele não tinha nenhum tipo de deficiência de doença, mas dentro do coração dele tinha uma alma amargurada, uma alma cansada, uma alma desamada. E ele ouve falar que Jesus está passando por ali. E ele sobe naquela árvore. E o que chama atenção, queridos, é o subir na árvore. Eu vou revelar uma coisa aqui para você que talvez você não saiba disso. Mas olha que revelação gostosa que o Senhor passou ao meu coração. Depois que, Vandão, você fez o apelo domingo, Deus começou a falar ao meu coração. Sabe o que acontece, queridos? Quando Zaqueu ele sobe naquela árvore, e a Bíblia chama a atenção de classificar bem essa árvore, de dizer assim: era uma árvore, uma figueira brava. Sabe por quê, queridos? Porque naquela época em Jerusalém existiam dois tipos de figueira. Existia uma figueira que gerava um fruto doce, gostoso de se comer, e que simbolizava Israel. Lembra daquela passagem que Jesus vai na figueira, vai lá pegar figo e não tem, e ele amaldiçoa a figueira, e a figueira ela se despedaça todinha, ela seca. Era justamente a passagem que Jesus estava dizendo, que estava buscando em Israel como servo, e eles pareciam servos, mas não eram servos. Então aquela árvore também estava frondosa, com as folhagens, com os brotos, parecendo que daria figo, mas quando Jesus foi buscar figo dela não tinha, então ele amaldiçoou e a figueira morreu. Então a figueira simbolizava Israel. E interessante de tudo que a figueira brava era uma qualidade de figueira inferior àquela primeira figueira, que simbolizava Israel. E ela simbolizava, sabe quem? Simbolizava Roma,
simbolizava justamente o povo opressor de Israel, que tinha um fruto inferior, que tinha uma qualidade menor, mais desprezível do que a figueira de Israel. Então, quando Jesus chama atenção, e Zaqueu trepa naquela árvore, naquela figueira, e Jesus chama atenção e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que Jesus estava falando para Zaqueu? Entenda o que eu vou falar para você agora. Ele estava falando para ele assim: Zaqueu, sai da dependência de Roma, porque não é aí o teu lugar. Ele estava dizendo para Zaqueu aqui, ó, Zaqueu, e quando ele chama a atenção de Zaqueu e fala assim, Zaqueu não conhecia Jesus, e a Bíblia fala bem isso, Zaqueu não conhecia Jesus, ele sobe para ver quem é Jesus, ele sobe para ver quem está passando por lá, porque ele ouvia falar muito dos milagres que Jesus estava fazendo, ouvia falar que Jesus tirava do coração toda a dor daquele que era desprezado, daquele que era rejeitado, daquele que estava vivendo às margens, e Zaqueu era uma pessoa com essa condição. Ele estava desprezado, ele estava margiado, e ele ouvia falar que Jesus olhava para a prostituta, olhava para o pecador, olhava para o necessitado, e tinha nele condição de dar paz. Então Jesus era diferente de tudo aquilo que Zaqueu ouvia falar a respeito dos outros homens. Sabe por quê? Porque Jesus não estava atrás do dinheiro dele, Jesus não estava atrás do que era Zaqueu como rico, como um camarada de posses, como um camarada que tinha condições. Jesus estava atrás de Zaqueu pela alma dele, pelo quem Zaqueu de fato era. E sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Não interessa o que você tem, não interessa as condições que você está, não interessa as condições que você está na sua vida. O que Jesus quer de você é ter uma comunhão contigo e não com o que você tem. Ele está atrás de você, Ele está atrás da tua alma, Ele está atrás de te ganhar como filho, de verdadeiramente ter você ao lado dEle, não pelo que você tem. Às vezes a gente bestamente fica apresentando as nossas condições em Facebook, em redes sociais, e às vezes andando, desfilando para lá, para cá com o que você tem. Isso aí vai acabar um dia, isso aí as traças vão comer, a ferrugem vai roer, mas a presença de Deus na sua vida, isso ninguém tira. Isso ninguém tire, não há dinheiro que pague. O jovem rico não entendeu isso. Sabe que ele estava achando que aquilo que ele tinha, ele poderia conseguir se sustentar. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: um camarada, ele era um agricultor de grande prosperidade, e ele vai e faz a colheita dele, e vê que a colheita dele não cabe dentro do celeiro dele. Daí ele vira e fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse celeiro e vou fazer um celeiro maior para guardar tudo aquilo que eu tenho colhido. E ele vai e destrói aquele celeiro que ele tem. E Jesus fala que ele constrói um celeiro maior. E depois que ele constrói um celeiro maior, ele vira e fala assim: agora tudo está pronto, agora eu posso descansar, porque eu estou bem abastecido. Só que na madrugada, o anjo da morte chega para ele e fala assim: agora eu quero a tua alma, e o que você guardou, para quem vai ficar isso? Sabe o que acontece, querido? Às vezes a gente está muito preocupado com isso, com as coisas que perecem, mas esquece das coisas que são eternas, das coisas que nos levam à eternidade. O dia de amanhã não nos pertence, eu tenho falado isso já muitas vezes, mas o dia de amanhã ele não nos pertence. O que nos pertence é estar na eternidade com Deus. Isso vale muito dinheiro. Por isso que a Bíblia fala assim: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está entendendo? Jesus está falando para você: guarda o que você tem de mais precioso, que é a presença de Deus em você. Dependa de Jesus para isso. Lembra que eu falei? Escolhas geram consequências. A escolha do jovem rico foi a riqueza dele, ele desapareceu da história. Nós hoje estamos lembrando dele não num sentido positivo, mas num sentido negativo, pelo que ele não escolheu. A escolha dele foi as riquezas, e nem o nome dele apareceu na história. Ele escolheu o que ele tinha de bens, deixou Jesus de lado, desprezou a presença de Deus na vida dele.
E o nome dele nem aparece aqui, simplesmente aparece o jovem rico. E o interessante de tudo é que Jesus, ele dá a resposta para aquele questionamento dos discípulos, que os discípulos, depois da despedida de Jesus do jovem rico, eles falam, tá, e quem vai se salvar? Jesus, de uma forma bem prática, ele mostra para os discípulos quem vai se salvar. Sabe quando é? Quando ele olha Zaqueu trepado na árvore e ele fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa da dependência do mundo, desce depressa da dependência dos teus bens, desce depressa das dependências das coisas que você garantiu até agora, desce depressa de tudo que você colocou como base na tua vida, desce depressa de você mesmo, do teu autoconhecimento, das coisas que te separam de mim, desce depressa e vem aqui para quem é que pode dar dependência para a tua vida. Eu, como ser, como superior sobre a tua vida, você não vai depender de mais nada, a não ser da minha presença em você. Aí Zaqueu não pensa duas vezes, querido. A Bíblia fala o seguinte, que ele primeiro vence a multidão, porque a multidão estava lá, ele era pequeno, a Bíblia fala que ele era pequenininho, ele não conseguia ver Jesus numa condição normal, e ele se supera. Ele se levanta, vai, sobe e trepa na árvore. Imagina um camarada com dinheiro, que ia fazer isso. Muitos com dinheiro iam querer que Jesus fosse lá para a casa dele. Se Jesus quer ver, vem até aqui. Não é diferente, Zaqueu era diferente. Zaqueu foi, trepou na árvore, mostrou. Sabe o significado de trepar na árvore, querido? É entender que Jesus é mais importante do que a sua própria condição. É ver que Jesus tem mais importância na vida dele do que a condição social dele, do que o dinheiro dele. Ele deu mais valor à presença de Jesus do que aquilo que ele tinha e do que ele era. Ele lançou fora tudo que ele era, tudo que ele tinha, para olhar para aquele que é e sempre será. Ele entendeu isso, foi revelado aos olhos dele isso. Ele vai, sobe, trepa na árvore, lança fora toda o seu orgulho e vai conhecer Jesus. O que está faltando para você hoje? Para ter um encontro real com Deus? Às vezes a gente fica olhando para nós e falando, eu sou muito jovem para encontrar com Jesus, eu tenho a minha vida inteira para curtir, eu tenho a minha vida inteira para fazer os meus projetos e os meus sonhos. A igreja fica por último, Jesus fica por último, a religião fica por último. Eu não estou falando disso, eu estou falando de seguir a Jesus, de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma coisa que eu aprendi na vida, eu com Jesus eu sou a maioria. Está entendendo? Eu com Jesus na minha vida, na minha presença, não precisa de muita coisa não, porque Ele faz suprir todas as coisas sobre a minha vida. Nelsinho, não tem dinheiro, não interessa, faz um jejum. Nelsinho, não tenho condição, não interessa, serve a Jesus, porque o Senhor na hora certa faz com que aconteça o milagre, sabe? E vou te dizer uma coisa, aprenda o que eu vou te falar. Com Jesus você tem tudo na vida, inclusive depois dessa vida. Sem Jesus você não tem nada nesta vida, e depois dessa vida você não é nada. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então Jesus quer falar contigo. Às vezes você está aí, me assistindo pela internet, mas Jesus quer falar com você também desta forma, quer abrir o teu entendimento e falar que é melhor ter Jesus na sua vida do que ter tudo que você tem, porque tudo que você tem vai ficar aqui para a briga dos filhos, dos netos, dos herdeiros, mas o que você tem em Jesus, você vai levar para a sua eternidade com Ele, porque as coisas de Deus, elas saem do plano material e vão para o plano espiritual até a eternidade. Jesus é o único que consegue dar herdades, não só aqui nessa terra, mas também na eternidade. O que ele fala assim, eu vou ao Pai, vou preparar moradas para você. Quem aqui é herdeiro do céu, ergue a mão e fala, eu sou herdeiro do céu. Eu tenho moradas lá no céu, porque o Senhor está me garantindo isso pela palavra dele. E Zaqueu ouviu e entendeu isso, na hora que Jesus fala para ele, ei, para de viver na dependência de Roma, porque ele vivia. Ele era cobrador de Roma, ele comia da mesa de Roma.
Daí, quando Jesus chama a atenção dele e fala, desce daí, vem comigo, Zaqueu. E mais do que isso, queridos, olha que maravilhoso. Zaqueu, ele foi chamado pelo nome. Quando ele vira para o jovem rico, ele fala assim, oi, é jovem rico. Mas Zaqueu não, Zaqueu está lá trepado em cima da árvore, nunca tinha olhado para Jesus, Jesus nunca tinha olhado para Zaqueu, mas sabia quem era Zaqueu, e fala, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém morar na tua casa, estar contigo, comer à mesa. É o Apocalipse 3,10, eu estou à porta e bato. Isso aqui, queridos, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Sabe o que ele está falando aqui nessa batida? Ele está dizendo assim, ó, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha que você está fazendo? Quando ele está batendo na porta, ele está falando assim, qual é a escolha que você vai fazer? Me aceitar, me ter contigo? Se é me ter contigo, ouve a minha voz, abre a tua porta, eu entro, você ceia comigo e eu ceio com você. É isso que ele está fazendo. Agora, se não é isso, então fica com a porta fechada e vive a tua vida. Zaqueu ouviu, entendeu, desceu depressa e foi com o mestre. E olha que interessante, na hora que ele chega diante do mestre, e queridos, quem anda com Jesus, quem anda perto de Jesus, quem conhece a Jesus sabe que onde ele passa, nada fica igual. Essa é a verdade. Você pode estar doente, quando ele passa, o milagre acontece. Você pode estar com problema, quando ele passa, a solução vem. Você pode estar passando muitas dificuldades interiores. Quando Jesus passa, ele coloca paz, porque ele é o príncipe da paz. Quando você está vivendo algumas situações difíceis, é só esperar a presença de Deus chegar. Quando chega, chega a solução. Isso é a presença de Deus. E está lá, Zaqueu, na hora que ele desce, o coração dele chega a saltar de alegria, porque ele está diante do mestre. Pensa você, diante de uma pessoa de muito destaque, conhecida por todo mundo, ela virar no meio da multidão e falar assim, ô Lucas, tudo bem contigo? Rapaz, hoje eu vou para a tua casa. Não existe coisa mais satisfatória disso. Qualquer ídolo aí reconhecido, qualquer nome esplendoroso, que passar por aqui, olhar para você e te chamar pelo nome, e ainda falar que vai para a tua casa, não é uma alegria tremenda isso? Imagina todo mundo vendo Jesus, vira para Zaqueu, Zaqueu no meio da árvore, trepado lá, ele vira e fala, e Zaqueu ele fez uma coisa muito interessante, queridos, muitos de nós, diante de pequenas dificuldades a gente desiste, a gente acaba abrindo mão da presença de Deus, a gente acaba desistindo, até de servir a Deus, a gente acaba trocando, quando aparece uma proposta, entre aspas, que se parece melhor do que estar na presença de Deus, a gente acaba aceitando, a gente acaba desistindo no meio do caminho, quando acontece alguma situação em que a gente não consegue contornar, a gente acaba cedendo àquela situação. Zaqueu não, Zaqueu era de pequena estatura, a Bíblia fala que ele subiu na árvore, a Bíblia fala que ele trepou naquele local e foi em direção àquilo que era o objetivo dele. Ele fez a escolha de ver Jesus e foi até o fim. Ele fez a escolha de estar com o mestre, perseverou. Ele fez a escolha de estar com o mestre, ele lutou por isso e foi até o final. Não houve ninguém que impedisse ele, nem a multidão, nem a árvore alta, nem a condição dele e ser pequeno. Ele, muito pelo contrário, ele se levantou, tomou aquilo como objetivo e foi em direção àquilo. O que eu quero te dizer é o seguinte, quando você tiver o objetivo de estar em Deus, estar com Deus, não há nada que te impeça, e não deixe que nada te impeça de fazer isso. E foi o que Zaqueu fez, ele foi em direção ao mestre, e o mestre recompensou ele com isso. Na hora ele vira e fala, Zaqueu, desce, que hoje me convém ir à tua casa. Quem é que está aqui hoje que não quer a presença de Deus na sua casa hoje, diante de tudo que nós estamos enfrentando, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós temos passado por esses dias, diante das coisas que estão por vir? Daí Zaqueu vira e fala assim, olha mestre, eu sou um camarada errado, eu pratiquei muitas coisas erradas, eu roubei, eu tirei dinheiro das pessoas,
eu falhei na minha condição de judeu, eu, de fato, agi fora do normal, mas uma coisa é certa, a partir de hoje eu vou me regenerar, a partir de hoje eu vou fazer o que é certo, para aquele que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais, e a partir de hoje eu vou começar a cobrar as pessoas dentro do que é certo e dentro da retidão. Eu não quero mais falhar. Eu quero a tua presença, era isso que ele estava dizendo em outras palavras. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu não quero mais depender de Roma. Eu não quero mais viver na dependência da mesa do ímpio. Eu não quero mais depender das coisas erradas. Eu não quero mais fazer o que é errado. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Escolhas, elas geram oportunidades também, sabia disso? Então a oportunidade que foi gerada pela escolha que Zaqueu fez foi de perdão de Deus sobre a vida dele, foi perdão de Deus, foi a escolha de querer Jesus ser o mestre e senhor da vida dele. Quando você faz o apelo e quando você recebe o apelo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando o Jesus ele é Senhor da sua vida, a partir de agora quem manda é Ele. Quando Ele é Salvador, não precisa mais de ninguém que te salve, porque a sua salvação não está mais em ninguém ou coisa que você tenha, mas está apenas e somente em Cristo. Você entendeu o que eu quis dizer? E Zaqueu entendeu isso, na hora que Jesus vai e fala para ele isso, vira para ele de uma certa forma e fala assim: Zaqueu, a partir de hoje, a tua dependência não é mais Roma, a tua dependência não é mais as misérias que você tem roubado do povo, a partir de hoje você é único e exclusivamente dependente meu. Você é meu, Zaqueu, está entendendo? Você é meu. Ele entrou com salvação. E olha que interessante, quando Jesus ele entra na história da nossa vida, a gente entende o que Ele quer. Ele quer que nós, primeiro, o vejamos, né? Porque a Bíblia fala assim, que Jesus viu Zaqueu. Então, Ele nos viu e nós ouvimos. Então, fez uma conexão, versículo 5, Jesus viu Zaqueu. Versículo 8, Jesus vai e olha só, transforma Zaqueu. Zaqueu é um camarada desprezado, Zaqueu é um camarada que vivia uma vida triste, Zaqueu é um camarada que vivia uma vida errada, Zaqueu é um camarada que vivia na dependência de Roma, Zaqueu, um camarada que forjava, faltava, errava, pecava. A partir do momento que ele tem um encontro real com Deus, ele é transformado, ele vira para Jesus e fala: eu não vou fazer mais nada errado. Transformação, estar em Deus é nisso. E por fim, Zaqueu foi salvo, porque a Bíblia diz o seguinte, que depois que aconteceu tudo isso, olha que maravilhoso, Jesus dá uma resposta para os discípulos. Os discípulos estavam perguntando: mas se o rico não vai entrar no céu, mas quem vai entrar? Daí Jesus prova para eles de uma forma bem prática: quem vai entrar é quem é como Zaqueu, tem as mãos limpas, o coração limpo, e que me quer como Senhor e Salvador. O jovem rico não quis, desprezou, a escolha dele gerou para ele aquela situação que ele viveu, de desprezo. Mas Zaqueu, a escolha de Zaqueu, a escolha que ele fez, gerou para ele vida eterna, gerou para ele reconhecimento no céu, gerou para ele salvação. Sabe por quê? Porque a partir dali, Zaqueu não estava mais dependente dele como supridor, dele como subsistência, dele como senhor da vida dele como a pessoa que vai roubar, a pessoa que vai enganar, a pessoa que vai mentir para ter sustento, porque a partir daquele momento, ele já estava 100% dependente de Jesus na vida dele. Daí Jesus encerra dizendo assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu reconheceu que a verdadeira riqueza, Morgana, dele não era o ouro e a prata, mas era a presença do Mestre na vida dele.
a presença de Jesus na vida dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? A tua verdadeira riqueza não seja o que vai perecer, o que vai acabar e o que vai ficar por aqui, mas que a tua verdadeira riqueza seja a presença de Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque eu encerro dizendo o que o Luquinhas falou. Deus está no controle de tudo. A tua vida, no dia de amanhã, não te preocupa com ela. Deus está no controle de tudo. Ah, Senhor, a minha saúde. Fique em paz. Deus está no controle de tudo. Ah, os meus familiares estão passando por situações, por dificuldades. Fique tranquilo. Deus está no controle de tudo. Senhor, mas e a minha empresa, a minha condição financeira, as minhas necessidades? Querido, fique em paz. O Senhor está no controle de tudo. Amém? Que Deus os abençoe nesta manhã e saibamos que a nossa riqueza não é essa que perece, mas é aquela que é eterna. É a presença de Deus nas nossas vidas. E essa não tem dinheiro que pague. Aquele sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário, não tem dinheiro que pague a presença dele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Isso não tem dinheiro que pague, queridos. Não há riqueza que você possa juntar na terra que pague a presença de Deus na sua vida, que pague a condição de estar em Deus e de ser chamado pelo nome. E que é maravilhoso. Isaías fala que o nosso nome, hein, Morgana? Olha como nós somos privilegiados. A Bíblia diz o seguinte, que está escrito nas mãos de Deus. Naquelas mãos que foram cravadas na cruz. O seu nome está escrito lá. E Ele te conhece, te chama pelo teu nome. E Isaías ainda fala assim, e tu és meu. Vira para o teu irmão e fala assim, mesmo com máscara, ele fala assim, você é de Jesus. Vira para ele e fala assim, eu sou de Jesus. Porque Ele me chama pelo meu nome. Eu sou dele e você é dele também, amém? Fique em pé, nós vamos ceiar. E essa rica oportunidade é de lembrar aquilo que Jesus fez. Lembre-se, escolhas, elas geram as oportunidades para você, elas geram também os resultados daquilo que você faz. Zaqueu escolheu a melhor parte. Ainda que os outros tivessem achado que Zaqueu era louco, trepando na árvore, um camarada naquela condição, inclusive ele foi questionado por isso, né? As pessoas que viram Zaqueu se arrependendo, ainda olharam para Jesus e falaram, Jesus vai salvar esse doido aí, o cara é um maior patife, com perdão da palavra, mas Jesus olhou e falou assim, é desses que eu gosto, né? Porque eu vim para os pecadores, eu vim para os largados, eu vim para os necessitados, eu vim para esse tipo de gente. Graças a Deus por isso, que nós fazemos parte de tudo isso e o Senhor nos ama. E não tem maior amor do que o de se entregar na cruz por amor de nós. Não tem amor maior do que esse. Peguem os pães, peguem os cálices e nós vamos orar. A ceia do Senhor são para aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estão em comunhão com a igreja, mas nós estamos abrindo exceção nesses 2 domingos, né? Agora no primeiro domingo e no último domingo, para você que está aqui presente, você pode participar da ceia do Senhor. Logo, logo nós abriremos o batistério, quando passar toda essa pandemia aí, nós vamos abrir o batistério e você vai ter a oportunidade de se batizar, né, para cumprir os mandamentos da igreja. Mas você tem a oportunidade de hoje participar conosco em comunhão, para nós relembrarmos, rememorarmos aquilo que, a mesma alegria que Zaqueu teve, de ter um contato, um encontro especial com Deus. Então você participe, vamos orar? Pai eterno, nós queremos orar por esse dia, orar por este momento e agradecer
pela Tua presença em nossas vidas e pela escolha que nós fizemos em Te servir como Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje, nós somos 100% dependentes do Senhor, porque o dia de amanhã não é nosso, não nos pertence, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe e o Senhor cuida, e nós Te agradecemos por isso. Agora nos abençoa, nos dá capacitação para participarmos dessa ceia. Perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e nos condiciona a estarmos entendendo e sabemos o que estamos fazendo aqui e qual que é o nosso objetivo de estarmos aqui. Nosso objetivo de estarmos aqui não é só para esse momento, para esse ato, mas simplesmente para irmos para a eternidade com o Senhor. Nos guarda, nos livra de todo mal e nos condiciona a estarmos fiéis para um dia olharmos o Senhor face a face e ouvirmos a Tua voz chamando-nos pelos nossos nomes. É isso que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? À medida que você for recebendo, você vai se sentando e nós vamos adorar ao Senhor por enquanto. Pode ir. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo
santo. Zaqueu fez a melhor escolha. Zaqueu escolheu deixar as riquezas dele de lado. Zaqueu preferiu andar na glória de Deus. Como nós acabamos de dizer aqui, ó, quem já sentiu a presença de Deus, não dá para estar em outro local, senão na glória, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já andou com Deus, quem já sentiu a presença de Deus, não dá para trocar, não dá para você abrir mão, não dá para você escolher as coisas que perecem, as coisas que se perdem, e trocar pelas coisas que são eternas. Não dá, você não consegue. Você pode até ficar ali meio que balançado, mas não dá, porque você sabe qual é o valor de tudo. Zaqueu viu o valor de estar diante de Jesus, porque na hora que ele tem um encontro real com Jesus, o coração dele se alegra. Na hora que ele tem um encontro real com Jesus, o coração muda. E é isso que eu estou falando para você. Quando a presença de Deus entra nas nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós, não dá para a gente ser como era antes, não dá para a gente errar, não dá para a gente falhar, não dá para a gente cometer pecados, não dá. Parece que quando a gente está fazendo isso, algo fala ao nosso coração, que é a presença do Espírito Santo, dizendo assim: você não é mais isso, você não é mais assim, você não pode fazer mais isso. Não é porque você não pode, é porque não dá mais, não cabe mais em você. Zaqueu, na hora que ele desce daquela árvore, ele tem um encontro real com Cristo. E é isso que eu estou oferecendo essa manhã para nós todos aqui. Quando você tiver de fato um encontro real com Deus, a tua vida muda. Aí você vai ver o que é ser de fato servo do Deus Altíssimo. Aí você não vai se preocupar com o dia de amanhã, você não vai se preocupar com mais nada, a não ser de não perder a presença de Jesus na sua vida, de não perder a sua salvação, de não perder a graça, né, Vandão? De não perder a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Você quer isso sempre, você quer isso direto na sua vida, e é isso que Jesus ofereceu para Zaqueu. Zaqueu, o dinheiro, eles roubam. Zaqueu, as propriedades, elas se perdem. Zaqueu, a saúde, ela acaba. Zaqueu, a vida, ela termina. Mas Zaqueu, vem comigo, porque depois dessa vida você estará comigo na eternidade. Aí Zaqueu não pensa duas vezes, o jovem rico desiste no meio do caminho, mas Zaqueu vai em frente e fala: é isso que eu quero. Queridos, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão dizendo: este é o meu corpo, que foi oferecido por vocês. Então foi por mim e por você, queridos, que Jesus deu a vida dele. Participa, herdeiro do céu. Participa desse pão e come, lembrando que Jesus deu a vida dele pela tua vida. Participa aí em nome de Jesus. Depois disso, ele tomou o cálice dizendo assim: Zaqueu, eu estou derramando meu sangue por você. Nelson, eu estou derramando o sangue por você. Igreja,
eu estou derramando o meu sangue por você. A partir de agora, tudo que é meu é seu, porque você passa a ser o meu herdeiro. E as moradas que eu estou fazendo no céu, elas são suas, porque eu vou preparar moradas, não para que vocês fiquem aqui, mas aonde eu estiver, estejai vós também. Aos herdeiros, receba o cálice e participe em nome do Senhor Jesus, porque na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e o cálice, partiu e disse: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Participa agora, herdeiro de Deus, e recebe como herança a vida eterna em Cristo. Aleluia! Imagina a vida de Zaqueu depois disso. Agora imagina a sua depois disso. Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse privilégio. Te agradecemos porque o Senhor olhou para as nossas vidas, ainda que pecadores, falhos, fracos, o Senhor nos chamou pelos nossos nomes. O Senhor nos deu condição do pecado, estarmos livres e limpos, e nos deu a condição de agora podermos participar da eternidade junto contigo. E é por isso que eu oro, e é por isso que eu agradeço. Obrigado, Deus, por tudo. E o teu nome seja louvado e glorificado diante de toda essa igreja, que eu sei que o Senhor está preparando moradas para que nós sejamos juntos, adorando e louvando ao Senhor na eternidade. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e bate uma palma bem forte para Jesus. Podem recolher. E que Deus te abençoe, seja uma semana demais feliz e abençoada em Jesus. Você vai poder deixar o seu cálice e preparar a sua oferta, o seu dízimo, enquanto nós fazemos essa última canção. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Você pode se colocar em pé e dizer: eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho onde há aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.
te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Bom dia, tudo bem? A paz. Só dar um recadinho para vocês. Nós teremos o nosso Mega Bazar em dezembro. Será dia 5 de dezembro, tá? Com tudo isso, né, nesse evento que nós temos, então nós vamos fazer o bazar no sábado, mas nós vamos fazer na sexta também. Então vai ser dia 4. Na sexta-feira, começa às 4 da tarde e vai até às 8 da noite. Tá? No sábado, será das 8 da manhã às 4 da tarde. Nós vamos colocar todas essas informações no Face, vamos colocar aí também no grupo, para vocês ficarem antenadinhos com tudo isso. O que eu quero dizer é que, se você tem uma doação, se você ainda quer trazer alguma coisa, pode trazer. Estamos recebendo as doações. As panquecas, me perguntaram. Nós teremos, mas só delivery, tá bom? Você pode encomendar, fazer o seu pedido, ligar, a gente coloca lá o telefone, a gente vai colocar, pode ligar, você passa aqui e pega. Isso no sábado. As panquecas serão somente no sábado, tá bom? Então, eu vou deixar todas as informações no grupo da igreja, vou colocar também no Facebook, então, qualquer dúvida você pode perguntar. Mas venha participar conosco. Isso ajuda a igreja, ajuda os irmãos na comunhão, em tudo. Já teve algumas senhoras que falaram assim, eu quero doar umas coisinhas. Pode trazer a sua doação. Estamos recebendo as suas doações para abençoar também o corpo de Cristo. Amém? Participe conosco, tá? Pode vir fazer as suas compras, olhar que tem muita coisa boa. Glória a Deus. Lembrando também que em todo bazar, aquilo que sobra, porque às vezes sobram roupas e utensílios e algumas outras coisas, boa e grande parte disso nós doamos, tá? Então tem um trabalho assistencial por trás também, e nós doamos para algumas instituições, alguns pastores, né, que a gente conhece, que trabalham com pessoas carentes. Então tudo isso vai gerando um trabalho também social. Então, participe, faça frente a tudo que nós temos passado, tem muita gente precisando. Então, faz isso aí. De repente, tem uma blusa lá que você já não usa mais. Não é para trazer coisa também que não presta. Isso aí você tem que jogar no lixo. Coisa que você doa é aquilo que você ainda pode usar. Tá bom? Com todo carinho, com todo amor. Outra coisa, nós geralmente fazemos a arrumação do bazar em meia igreja. Para haver um distanciamento maior, para ter um controle maior de tudo que a gente está fazendo, nós faremos em todo o templo. Então, nós vamos tirar todas as cadeiras para que tenha espaço e nós vamos perceber a lotação. Se nós percebermos que tem muita gente, nós vamos limitar. Então, fique tranquilo quanto a isso. Nós temos nos preocupado, feito tudo o que é certo, porque o Senhor opera nas coisas certas. O Senhor opera diante das coisas corretas, tá bom? É assim que a gente quer continuar para a glória do Senhor. Fiquei muito feliz por tudo o que nós ouvimos e participamos hoje. Estou com o meu papaizinho lá internado, com a minha mãe, pastora Marli, ao lado dele. Agora que nós vamos de tarde nos inteirar melhor do que está acontecendo, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle de tudo. Então, pastor, como que vocês estão tão em paz? Como sempre estivemos. Quando ele foi desenganado pelos médicos há anos atrás, quando chamaram a gente para nos despedirmos pela última vez, e ele está aí. Então, é da mesma forma que a gente continua crendo num Deus que cuida dele e cuida de todos nós. Que a tua semana seja maravilhosa, que a tua semana seja abençoada, que você tenha notícias maravilhosas sobre a tua vida. Se anime no Senhor.
vença todas as suas dificuldades para estar diante do Senhor e seja compensado com a presença poderosa, animadora, transformadora do teu Deus, daquele que é teu Salvador. Vamos orar ao Pai Nosso juntos? Vamos fazer isso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje eu quero desejar para aqueles que são vegetarianos e veganos que o teu almoço, a tua abobrinha, a tua berinjela seja maravilhosa, o teu arrozinho integral, que a graça do Senhor esteja lá. E para os carnívoros também, que o Senhor abençoe vocês, tenham um almoço maravilhoso e vão na paz. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco agora, até que Ele venha. Vá em paz, querido. Deus abençoe até domingo, se Deus quiser.